Próxima mensagem. Estão cansados? Aguenta firme aí. Fala, Deus. Abra sua Bíblia. Vamos pegar uma mensagem light agora. Está muito pesado. Jeremias 48:10. Só uma parte do versículo. Mensagem bem gostosa, bem tranquila. Quem achou, diga amém. Já leu aí, irmão? Então vamos ler. Maldito aquele que fizer o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Olha aqui para mim. Queria só pedir os pastores que estão caminhando, procure um lugar para sentar. Venha ouvir. Quem tiver necessidade de ir ao banheiro, dá uma segurada aí depois da mensagem a gente vai dar um intervalo. Aí voltamos para a última mensagem. Tá bom? Porque é uma coisa meio que desagradável essa movimentação, a gente está falando, as pessoas caminhando. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando. Quero dar o máximo que eu posso para te ajudar, que me ajudaram um dia, e aquilo que eu tenho conquistado da parte de Deus, eu quero que você conquiste também em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem na sua igreja no domingo mais de 1000 pessoas? Levante a mão. Pastor, lá tem mais de 1000 já. Uma mão. Mais de 500. Quem tem mais de 500 pessoas na igreja? Mais de 300. Quem tem mais de 100 na sua igreja? Está pegando. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Vocês estão vendo? Os números mostram que algo tem que ser feito. O tempo urge. Jesus falou que façamos a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite virá, quando não vai mais dar tempo, não vai ter mais tempo para fazer a obra de Deus, porque essa noite virá. E quando a gente falecer, ou quando Jesus voltar, ou quando a gente perder a oportunidade, esse seminário é uma oportunidade de Deus para o teu ministério. É um mover que Deus está fazendo na igreja quadrangular no Brasil. Nós já temos visto o resultado desses nossos treinamentos em vários lugares do Brasil, fruto desse seminário. Então, pelo amor de Deus, aguenta firme. Abre o seu coração, deixa Deus te perturbar santamente em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo chacoalhar você. Nós precisamos dar certo no ministério, irmão. A nossa família precisa ver que o nosso ministério dá certo. Os nossos filhos precisam ver que ser pastor é uma bênção. Ser pastor é uma bênção. Para isso, o nosso ministério tem que crescer. Eu estou escrevendo um livro. Estou correndo para ver se eu lanço na convenção. E eu vou dar uma pincelada naquilo que vai estar no livro, sobre o tema dessa mensagem. Eu quero falar agora sobre o tema removendo as doenças do ministério. Muitas igrejas têm boas estratégias de crescimento, mas por causa das enfermidades que ela tem, as estratégias não funcionam.
nosso ministério, a nossa caminhada, a nossa igreja. O que é que faz parar uma igreja? Essas doenças, elas são terríveis, elas são devastadoras, elas são instrumentos neutralizantes do ministério de cada um de nós. E essas enfermidades, elas entram na gente, na nossa igreja, pelo relaxamento. Quando o pastor começa a relaxar, o que é o relaxamento? É o desleixo, é a falta de intensidade. É quando ir para a igreja pregar já se torna uma obrigação, um bater de ponto, já não se tem mais o entusiasmo, a alegria, como diz a palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O relaxamento é a porta, silêncio por favor, o relaxamento é a porta dessas doenças. É como a vida física. Quem relaxa na alimentação, quem relaxa no sono, quem relaxa no descanso, quem relaxa no exercício, vai adquirir doença que ele não iria tê-las se ele fosse uma pessoa dedicada com a sua saúde. O ministério é a mesma coisa. O relaxamento é a porta aberta para todas essas enfermidades. E como tem igrejas doentes, pastores doentes, porque relaxaram. Eu vou dizer uma coisa chocante, mas vou te falar. A pior coisa que pode acontecer na vida de um pastor, se ele não tiver zelo no ministério, é ele comprar uma casa e um carro. Quando a estabilidade financeira, quando a vida financeira se ajeita, quem não tiver cuidado vai relaxar, porque quando nós não tínhamos recursos, quando nós não tínhamos carro, quando nós não tínhamos casa, uma igreja para nos sustentar, jejuávamos, orávamos, pagávamos o preço, éramos dedicados, e a estabilidade vem porque Deus cuida de nós mesmo, mas não nos dá essas bênçãos para produzir relaxamento. Essas bênçãos devem ser trampolins para grandes obras que iremos fazer para Ele na terra. A estabilidade gera relaxamento. A ausência, eu prego muito isso na minha igreja, sobre servir a Deus sem dor. A igreja madura é aquela igreja que é apaixonada pelo reino e pela obra de Deus, pelas almas, quando ela vive uma vida abençoada, sem dor. Porque na dor a gente corre nos pés do Senhor. Na dor a gente busca Deus, quer ajeitar a vida com Deus. O relaxamento ele vem geralmente quando a estabilidade começa a se aproximar da gente. Então tome muito cuidado, que Deus ele tem muito mais para te dar. Aleluia! Ele quer, como Pai Celestial que é, realizar todos os nossos sonhos, quer realizar os sonhos dos seus filhos, mas pelo amor de Deus, não permita que as bênçãos venham produzir relaxamento no seu ministério. E é por esse caminho que as doenças chegam. Quais são elas? Vou falar apenas de algumas. Primeira doença que entra pelo relaxamento na vida de um pastor: ele perde a paixão pelo ministério. O pastor só terá um ministério frutífero e uma igreja expressiva, forte, se ele for apaixonado pelo que faz. Nada nessa vida que você viu grande foi feito sem paixão. Tudo que
você vê que frutificou, cresceu, por trás daquilo tem um homem e uma mulher apaixonada pelo sonho que tem. Eu fui em Dubai, no Emirado Árabe, conheci esse país. Cheguei lá, fui lá no pé daquela torre, a maior torre do mundo, e está lá um cartaz com a cara do sheik. E o sheik escreveu lá um versículo dele. E diz o que é do versículo dele, do sheik. No nosso dicionário não existe a palavra impossível. Cara que não serve o Deus que nós servimos, mas ele consegue fazer proezas porque é um cara apaixonado pelo seu sonho. Essa perda da paixão tem matado talentos, ministérios e pastores tremendos que Deus tem nessa terra. Pastores que se acomodaram. Tem uma igreja pronta, arrumada, está bonita, cheinha de gente. Ele vive bem, come bem, passa bem, mas perdeu a paixão de ver as almas perdidas sendo levadas aos pés de Jesus. Perguntaram para alguns executivos americanos qual era a característica mais importante no sucesso deles. A primeira que eles falaram foi a paixão. Pessoas bem-sucedidas são pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. Pelo amor de Deus, pastor e pastora, não perca a paixão do ministério. Essa é a vocação mais nobre que um ser humano pode receber nessa terra. É ser o ministro do Evangelho, o ministro da Palavra de Deus. Se você já perdeu a paixão, tem cura para você em nome de Jesus. Um pastor menos talentoso, mais apaixonado, vai superar um pastor talentoso negligente. A paixão transforma as nossas obrigações em alegria e prazer. Aleluia. Pessoa apaixonada é criativa. Irmãos, eu ando lá pelo meu bairro, lá, ontem eu fiz isso anteontem. Eu ando na rua, olhando para as casas, sou apaixonado pelas casas. Olhando, oi vizinha, aí já pensou? Eu falei com ele, está pensando? Já estou pensando, pois é, uma mala, porque você acredita que essa nova catedral, a planta dela, ela passa por 5 casas que ainda não são nossas? É a mesma coisa. Eu sou apaixonado por esse negócio. Sou apaixonado de ver as coisas crescendo para Deus. E quando Deus encontra alguém apaixonado, Ele não te prepara que não vai faltar nada no teu ministério. Eu queria comprar 2 casas, não tinha dinheiro. Aí eu fui pregar uma mensagem na igreja sobre Mamon. Acabei de pregar a mensagem sobre Mamon. Aí depois do culto entrou um garoto de 29 anos na minha sala. Pastor, eu quero falar do senhor. Entra aí, menino. Pastor, eu tenho Mamon no meu coração, mas eu vou arrancar aí agora. Mas como assim? Me dá uma caneta aí, pastor. Eu dei a caneta para ele, pegou um talão de cheque, garoto novo, uma oferta para a igreja. Aí ele fez a oferta. Quando eu olhei para o cheque, eu olhei para o moleque, esse moleque está mentindo. O que é isso aqui, menino? Pastor, é uma oferta para ajudar a comprar as casas. Ele fez um cheque de 100 mil reais e entregou na minha mão. Irmãos, Deus não tem problema com dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. O problema de Deus é o teu e o meu coração, que às vezes é resistente, é negligente, é desapaixonado, perdeu o brilho dos olhos, o encantamento do ministério. E Deus não pode fazer o que Ele pode e quer fazer, porque nós perdemos a paixão. Você acredita que teve uma época da construção que estava pegando grana? Toda vez que estava pegando dinheiro, eu vou falar com quem tem. Deus, o senhor dono do ouro da prata. Cadê o ouro? Cadê a prata? Tem que construir esse
Porque na igreja tudo é grande, se é piso é prisão, se é telhado é telhadão, é tudo grande, tudo caro. Aí eu estava orando pelo milagre, entrou um cara católico na minha igreja de manhã, esse cara falar com o senhor, ou não? Olha, pastor, eu não sou da sua igreja, eu sou católico, sou professor de inglês, estou me mudando para os Estados Unidos, eu estou sabendo dessa construção da sua luta, eu quero doar minha casa para a igreja. Venda e invista na construção. Um católico! Quem é que faz isso? Deus. Deus faz isso. Deus é o Deus do impossível. Deus, ele começa a mandar. Por que ele começa a mandar? Porque a obra é dele. Tem uma vez que eu comprei um som caríssimo, de 10 parcelas. Aí na última parcela enterrou. Eu disse, Senhor, o senhor está endividado. Eu comprei um som para a tua casa. O senhor tem que fazer alguma coisa. Já pensou o nome da sua igreja em USPC? Me ajuda. Faz um milagre, eu sou Deus de milagre, eu creio em milagre, o senhor sabe que eu creio. Oh, aleluia. Aí quando eu estou orando, ele me deu uma ideia. A ideia foi o seguinte, eu liguei para o cara da loja. Ô Sebastião, tudo bem? Ô pastor, vai pagar a última? Se é sobre ela, eu quero falar com o senhor. Diga lá. Sebastião, tu não quer dar de oferta para a igreja essa última parcela, não? Aí eu disse, está aí, pastor. Você pagou direitinho em dias. A 10ª é por conta da casa. E Deus me deu vitória. Aplauda Jesus bem forte. Aplauda Jesus bem forte. Diga glória a Deus. A paixão faz com que as impossibilidades desapareçam. Olha, Golias não era para Davi. Golias era para quem? Para Saul, que era o rei. Aí Saul olhou, muito grande, não dá para enfrentar. O Davi, apaixonado por Deus, olhou e disse, muito grande, não dá para errar. Fazem com que as impossibilidades desapareçam. Agora, quem é apaixonado, tudo é difícil. Negócio de fé, trabalho. É negócio de comprar terreno, da igreja, isso é um trabalho. Quem não é apaixonado, o Golias cresce muito. É verdade. Mas quem é apaixonado pela obra de Deus, pelo reino de Deus, vai vivenciar os milagres de Deus na sua vida. Por isso que essa doença ela é terrível, ela é maligna. Eu estou escrevendo esse livro com muita paixão para ajudar pastores talentosos. Eu conheço pastores do Brasil que, meu Deus do céu, o talento que o cara tem, a capacidade que ele tem, os dons que ele tem, e não consegue fluir porque perdeu a paixão. Segunda doença. Até que horas eu prego agora? Me dê um tempo aí que eu cumpro o horário. Segunda doença. Dons e talentos atrofiados. Músculos ministeriais flácidos. Olha aqui para mim, por favor. O pastor não pode viver só de paixão. Muitas estratégias de crescimento de igreja não funcionam porque o pastor não acrescenta a sua paixão o desenvolvimento dos seus dons, seus talentos. Hoje, 25 minutos, não abre para perguntas, dá o intervalo e volta para o final. Fechado. Vamos no 2.
relaxar. E essa paixão que Deus está gerando em você neste seminário vai desaparecer se você não sair daqui determinado em pagar o preço necessário para fortalecer os seus músculos ministeriais e se tornar novamente um pastor firme e forte. Eu vou explicar como você fortalece os seus dons, como você evita atrofiar os seus dons. Em primeiro lugar, a partir de hoje, primeiro eu quero perguntar, porque posso ser que você não queira. Quem aqui deseja ter nos próximos 5 anos uma grande igreja? Levanta a sua mão. A partir de hoje, para evitar a atrofia do seu ministério, dos seus dons, a partir de hoje, em primeiro lugar, leia tudo que você puder sobre crescimento de igreja. Comece a ler sobre isso. Entra nos sites das megas igrejas. Por exemplo, segunda-feira, você pode entrar no site da igreja do Chu, da Coreia, e você vai assistir o culto dele de domingo lá. Mas pastor, eu não entendo inglês, não sei coreano, não tem problema, só olha para a cara dele. Só fica olhando para a igreja dele. Deixa essa unção te pegar. Aleluia! Tomar a tua vida. Procure pesquisar, ler sobre as igrejas, ler livros. Pastor, tem que ler. Quem para de ler, para de aprender. Quem para de aprender, para de crescer. Quem para de crescer, para de viver. E quem para de viver, começou a morrer. Então leia, compre livros, se debruce sobre esse tema de crescimento de igreja, pesquise, deixe a sua alma ser incendiada por essas informações, por esse mover que Deus está querendo invadir sua vida, seu ministério. Leia tudo que você puder. Segundo, vá onde há ensino sobre esse tema. Não perca seminários se você puder. Assista pela internet. Ouça pastores que estão crescendo. Procure ler e aprender, atenção, sobre liderança. Porque caso contrário, a paixão vai diminuir com a atrofia do seu ministério. Terceiro, escute essa que é muito boa. Isso aqui é determinante. Eu estou falando sobre como evitar que o músculo fique flácido, o ministério enfraquecido. Terceiro, se aproxime de pastores que sejam melhores do que você. Se aproximar de pastores vencedores requer iniciativa. Se aproximar de pastores vencedores requer humildade. As pessoas, alguns pastores não querem aprender por causa do seu ego. Nunca deixe o seu ego chegar aonde a sua posição chegou, pois do contrário a queda é certa. Provérbios 16:8. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele usa alguém. E quando o diabo quer liquidar uma pessoa, ele também usa alguém. Cuidado com quem você ama. Cuidado quem são os pastores que você conversa. E tem pastores que Satanás usa para roubar nossa paixão, roubar o que Deus está semeando. São pastores que adoeceram na sua alma e são extremamente críticos, sem nenhuma proposta, não tem humildade para olhar para dentro de si, como fez Marta e Maria, quando Jesus perguntou: aonde vocês sepultaram Lázaro?
Elas disseram: vem e vem. Pastor que não tem a coragem de dizer para Jesus: Jesus, olha, meu funeral está aqui, meu ministério está aqui, está morto, eu preciso de ressurreição, Aleluia. eu preciso ser renovado, eu preciso ser transformado, eu preciso de uma renovação. Quem não quer essa humildade e procurar ajuda, e encostar em pastores que estão vencendo, são melhores que nós, você não vai decolar. E Satanás vai roubar essa semente usando pessoas para destruir o teu sonho e o teu ministério. Para não enfraquecer seus músculos, se aproxime de pastores que sejam melhores do que você. Em quarto lugar, aliás, terceiro lugar, terceira doença. Terceira. Primeira doença, perda da paixão. Segunda doença, dons atrofiados. Aí tem o subtítulo. Terceira doença, escreva aí: nanismo eclesiástico. Não, sabe o que é, pastor? É que essa turma só tem quantidade, não tem qualidade. Nós aqui temos qualidade, meu irmão. Se tem saúde, vai ter quantidade. O grande problema é que o pastor não tem coragem de reconhecer que adoeceu e o seu ministério e a sua igreja pegou a doença do nanismo. Isso me faz lembrar um pastor que foi procurado pelo obreiro. O obreiro falou para ele: pastor, você está vendo aquela igreja ali? Eu sei. Estão batizando muita gente, pastor. Aí o pastor, que não reconhece que está doente, disse para o obreiro: eles batizam de qualquer jeito. Aí o obreiro falou: mas aqui, pastor, a gente não batiza de jeito nenhum. E quem está com nanismo, ele é invejoso. Ele é invejoso, não reconhece sua enfermidade, a paralisia da sua igreja, do seu ministério, e fica com nanismo, tentando se convencer que não é bem assim, não é isso não, estamos bem. Como está bem? Se entra ano ensaiando, a frequência não cresce, a igreja não batiza muita gente, não tem abertura de novas igrejas, não compra terrenos, não amplia a casa de Deus. Como é que não está com nanismo? Claro que está. Porque se tiver saúde, vai crescer em nome de Jesus. Agora, o que é que faz uma igreja crescer? Dentro do nanismo. Primeiro, acreditar que a sua pode crescer. Quem aqui crê que a sua igreja pode crescer? Dê um grau de vitória, aplauda Jesus de vitória. Aplauda Jesus. Preste muita atenção. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que respondem a Ele e filhos que não respondem a Ele. Se você responder a Deus e crer que a sua igreja pode crescer, ela vai crescer em nome de Jesus. Gere na sua igreja uma expectativa de crescimento. Como é que eu faço isso, pastor? Coloque alvos. Irmãos, estamos com 100 membros. Vamos chegar no final do ano com 140 membros. Os alvos vão expor você. Aí você vai entrar em crise, vai começar a ficar agoniado. Como tem que entrar na igreja e ver lá seu alvo? Batizar 70 pessoas, 100 pessoas, comprar a casa dos vizinhos. Os alvos estão ali. Eu fiz uma escada na igreja. Digamos que a minha igreja é essa aqui. Aí eu construí uma escada para as pessoas saírem para aquele lado. Só que para aquele lado não tinha terreno. Era uma escada profética. Uma escada que te abria a porta, estava na casa do vizinho, no quintal do vizinho. Aí eu fiz a escada. Toda quarta-feira estendo a mão para a escada. Senhor, abre essa porta. Abre essa porta. Expectativa de crescimento, irmãos.
o nosso povo não vai se apaixonar pela nossa igreja se o pastor não gerar expectativa de crescimento. É verdade, Deus. Ninguém gosta de estar num lugar onde não tem um alvo a alcançar. Ninguém gosta de ser liderado por um pastor que não tem metas entusiasmadas para serem alcançadas. Você tem que se desafiar e desafiar a sua igreja. De fé em fé, como diz a Bíblia. Aí eu coloquei. Aí compramos o primeiro terreno. Terreninho pequenininho. Aí sempre tem, né? Os irmãos, nós estamos nesse terreninho. Eu disse, não despreze os pequenos começos. Hoje, esse lado que está aí, a escadinha, já se abriu um mega estacionamento para a glória de Deus. Já compramos todas as casas para esse lado aqui. Mas por quê? Expectativa de crescimento. A igreja tem que respirar crescimento, avanço. Isso vai te ajudar a orar mais, ser mais intenso, mais dedicado, mais apaixonado. Você vai viver melhor. Vai viver melhor. Vai ter alegria. A alegria vai voltar no seu ministério. Então, a primeira coisa é crer que a sua igreja vai... A igreja cresceu, irmão. Num lugar difícil, gente pobre. Hoje, graças a Deus, a minha igreja tem todas as classes sociais lá. Desde médicos, advogados, delegados. Teve um delegado que se converteu lá. Um dia ele entrou no meu escritório. Pastor, pelo amor de Deus, vem cá. O que foi? Tem um cara aqui, pastor, que há 5 anos eu estou atrás dele, esse desgraçado. É um assassino. Cadê ele? É aquele ali. Rapaz, pelo amor de Deus. Esse cara está 5 anos convertido aqui. Ele é líder de célula, já ganhou muitas almas. Estamos ajudando ele no processo dele. Não prende eles, não vi nada, pastor. Não vi que foi nada. Creia que a sua igreja vai crescer, pastor. Segunda coisa, nunca achar normal a falta de crescimento. Não acha. Não acha normal que não é normal. Me mostra uma criança que nasce, não desenvolve, não cresce, que ela é saudável. Tem algum problema. Não acho normal, não é normal. Entra ano e sai ano, não é normal a igreja não crescer. A igreja está enferma, está com nanismo. Você vê na Bíblia a igreja primitiva? De 12 para 300, 2.000, 5.000. Ela foi crescendo porque ela tinha saúde. Aleluia. Quando a igreja tem saúde, ela cresce. E a Bíblia fez questão de registrar o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Terceiro, dentro dessa doença do nanismo, tenha uma estratégia clara para a sua igreja crescer. E eu considero que as células, a igreja quadrangular, pastores, é a que está mais pronta para ter células. Sabe por quê? Nós já somos uma igreja de grupos. Grupo de homens, de mulheres, de jovens, adolescentes e de crianças. Pega esses grupos, treina, gera paixão, gera mentalidade de ganhar, de cuidar, forme líderes, pega essa turma, lance nas ruas para ganhar almas e você vai ver o que vai acontecer na sua igreja. Nossos grupos estão esperando uma direção nossa. Os grupos missionários precisam de um renovo na sua visão. Porque senão você vai envelhecer e você vai ter segunda-feira aquele culto de homens, de mulheres, mais irmã para cantar uma música, ela vem, canta uma música, tem a reunião, depois tem a história social, e o crescimento mesmo não acontece. Por quê? Porque elas fazem coisas para Deus que tem que ser feitas, mas elas têm que gerar almas do reino de Deus. Para isso, o pastor tem que gerar essa expectativa de crescimento. Para encerrar? Não vou encerrar. 10 minutos, né? Uma outra doença que tem liquidado muitas igrejas e pastores é a catarata ministerial.
Eu tive descolamento de retina nesse olho, aí eu me operei, graças a Deus deu certo, voltei a enxergar. Mas eu desenvolvi uma catarata precoce, alguns anos atrás. E a catarata não me deixava ver direito, eu enxergava mais claro. Como tem pastor em igrejas com catarata ministerial? A minha igreja tinha isso. Quando eu apresentei o projeto da Catedral da Família, o irmão disse assim para mim depois do culto, pensei que ele ia até me parabenizar. Mostrei no telão uma maquete eletrônica, como ia ser a catedral, que hoje já existe, essa que eu sou pastor. Mostrei para a igreja, aí depois do culto ele me chamou, pastor, o nome dele é Flávio, pastor, vem cá. Ou não, Flávio, respeite a gente. Como assim, Flávio? O senhor quer dizer que essa catedral linda vai ser construída aqui no beco do Bodó? Ah, pastor, respeite esse povo assim, povo humilde, não faça isso com a gente. Como que nesse lugar, pastor, vai ser construída uma igreja dessa? Aí eu falei para ele, olha, seu incrédulo, no dia da inauguração dessa catedral, não falta, eu vou dar o testemunho da tua incredulidade. Chegou o grande dia, inauguração da Catedral da Família. Peguei o microfone, olhei para o Flávio, ele se levantou e fez assim mesmo, que era gaiato. Aí eu disse para ele, está vendo esse irmão? Me afrontou. Claro que eu fiz isso combinando com ele, que eu não queria expor, né? Mas foi uma forma de mostrar como Deus operou na igreja. Esse irmão não acreditou que poderíamos chegar nesse dia na inauguração da igreja. E foi uma noite memorável para nós, irmão. Isso também vai acontecer no seu ministério. Temos que ter visão. Essas casas que estão próximas da sua igreja, Deus pode te dar todas elas em nome de Jesus. Eu uso uma estratégia para comprar casa, pastor. Sabe o que eu faço? Eu compro casa fora da igreja, longe da igreja, bonita, e troco para os meus vizinhos. Deixei o vizinho? Vou olhar ali uma casa para trocar com a sua. Ele olha, todos querem. Todos, quando vê a comparação das casas, e é mais barato comprar fora, longe da igreja, do que do lado, porque eles querem explorar a gente. Aí eu compro fora e troco para os vizinhos. Mas agora eu tenho que confessar um pecado. Pecado grave que eu cometi. Vocês vão me perdoar? Não? Vocês não vão colocar no Facebook, não? Vou confessar aí, hein? Verdade, hein? Comprei uma casa linda. Aliás, acertei o preço de uma casa linda, de altos e baixos, para trocar com uma vizinha. Que a casa dela parece Gênesis, sem forma e vazia. Horrível. Aí levei a vizinha para trocar com ela. Se quando ela ver essa casa com a dela, vai até vai me beijar de alegria. A senhora de 70 anos, 60 anos. Aí ela chegou lá, olhou para a casa, virou para mim e falou, pastor, não gostei. Aí me deu um negócio. A casa dela estava já, esses terrenos todos comprados, esses aqui todos comprados, e ela no meio. Aí eu fui deixar ela na casa dela, deixei ela. Quando eu saí da casa dela, aí veio o meu pecado. Estava angustiado, chateado, aborrecido. Coloquei a mão na parede da casa dela. Senhor Jesus, se até dezembro ela não vender, empacota e leva. Dia 23 de dezembro fui chamado para encomendar a alma da vizinha. Aí eu não posso mentir para pastor. Foi um barzinho, das encomendas mais felizes que eu fiz, tá? Foi salva e partiu. Umas semanas depois, os filhos vieram me procurar e venderam a casa da igreja.
E eu te falo, pastor, precisava morrer? Olha, entra comigo. Último lugar. Última doença que tem liquidado igrejas e pastores. Deficiência na liderança. Qual é a chave da saúde de uma igreja, do crescimento de uma igreja? Seria, por exemplo, a localização, se comprar um terreno bem localizado, aí a igreja cresce? Não. Que a minha não é bem localizada, com a graça de Deus, cresceu. Seria a denominação que faz uma igreja crescer forte? Não. Eu conheço uma igreja em Manaus, também do Gerados do Senhor, que é enorme. A igreja bem tradicional. Seria as instalações da igreja, apesar disso ser importante? Não. Porque a igreja quadrangular começou nas tendas e ela cresceu de uma forma maravilhosa. Seria magníficas pregações que faz uma igreja crescer, apesar de ser importante, muito importante? Não é isso. Por quê? Porque o Davi Miranda não prega nada e tem uma igreja grande. Seria a aparência do pastor bonitão, grandão, fortão? Não. Então ele tinha ser feioso do jeito que ele é, tem uma igreja grande. Seria o carisma, pastor carismático, pacto. Fala, tudo treme? Não. Porque meu amigo pastor Márcio Paradão da Lagoinha fala, calma, acho que nos abrir a palavra do Senhor. Carisma, humanamente falando, nenhum. E tem uma mega igreja. Seria a formação teológica? Também não. Meu líder, reverendo Josué Benson, tem apenas o primeiro grau, mas é um grande homem de Deus e tem uma igreja grande. Então qual é o segredo de uma igreja grande? Diga para quem está perto de você: liderança. Pastores que querem ter igrejas grandes precisam aprender a liderar pessoas. Leia sobre como liderar pessoas, como lidar com oposição, como lidar com equipe, como valorizar a equipe, como você fazer sua igreja responder o que você quer. Isso é liderar. Em resumo, um conceito de liderança é o seguinte: liderança é fazer com que as pessoas façam o que você pede satisfeito. Ser líder é uma coisa, ser chefe é outra coisa. O chefe manda, o líder influencia. O líder, ele é um maestro. Ele dá o toque, o andamento, e as pessoas correspondem. Porque ele lidera. Então esse é o segredo. Quem tem liderança forte já tem meio caminho andado para ter uma igreja forte. Fique em pé, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, nós precisamos de cura. Oh Jesus, arranca de nós essas doenças, essas enfermidades que nos atingiram, que nos enfraqueceram, que nos paralisaram, que fizeram adiar sonhos ministeriais, projetos para o Teu reino e para a Tua obra.
Espírito Santo sarando o ministério de cada um de nós. Gera saúde nos nossos pastores e pastoras. E ajuda-nos, ó Deus, a avançarmos cada vez mais. Pai, abençoa a nossa igreja quadrangular de Santa Catarina. Faz com que essa igreja cresça e floresça cada vez mais. E muito obrigado, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Vou falar depois do intervalo sobre a importância da unção no crescimento da igreja. Não perca essa palavra, por nada.